Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo, pessoal? Ana Cláudia, você está me ouvindo? Ok. Bem, pessoal, então bom dia. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto, na verdade, o nosso último assunto, que é o assunto sobre fungos. Ele é um assunto um pouco mais compacto, não no sentido de conteúdo, porque ele é tão importante quanto os outros. Eu digo compacto porque agora nós já temos embasamento teórico para trabalhar com esse micro-organismo, visto que nós já trabalhamos com vírus, já trabalhamos com fungo, e a mesma metodologia aplicada para esses dois micro-organismos nós vamos aplicar aqui. Nós vamos conhecê-los morfologicamente, nós vamos conhecê-los estruturalmente, bioquimicamente, né, nutricionalmente, e no final enfocando para dentro da nossa área, trabalhando as questões dos fatores de virulência desses micro-organismos, visto que nós encontraremos no nosso dia a dia de trabalho infecções promovidas por esses micro-organismos que nós tratamos aqui, esses 3 micro-organismos que nós tratamos aqui dentro da nossa disciplina. Então vamos lá. Os fungos, eles são organismos um pouquinho mais complexos, mas que têm assim uma história igual teve história na descoberta dos vírus e na descoberta das bactérias. Então, os fungos, ele é um grupo de micro-organismos classificado dentro de um reino fungi, mas nem sempre foi assim dessa forma, nem sempre ele teve uma classificação específica como nós temos hoje, iniciado lá em 1969. Os fungos, muitas das vezes, eles ficavam entre animais e plantas, né? Muitas das vezes eles eram classificados como plantas. Então, devido a eles possuírem algumas características, mas isso é inteligível porque, como eu comentei para vocês em um determinado momento que a gente falou de taxonomia, que é a parte da ciência responsável por classificar os seres vivos, nós vimos que eu preciso agrupar características, observar determinadas características para poder agrupar esses seres vivos dentro de determinados grupos, o que naquela época não era possível, visto que quando eu olho, por exemplo, para um fungo, né, visivelmente, macroscopicamente, ele parece sim com uma árvore, né? Uma árvore pequenininha aqui. E aí era o que se tinha naquele momento. Então, no decorrer do tempo, com o aparecimento, o desenvolvimento de novas metodologias e que tornaram possíveis a observação de estruturas que são peculiares desse micro-organismo, eles foram classificados dentro de um reino específico, que é o reino fungi. Então, a área que trata, que estuda esses micro-organismos, na verdade não são só microscópicos, eles são também macroscópicos. Os outros 2 micro-organismos que nós vimos, vírus e bactérias, eles são microscópicos. Os fungos, nós vamos ver que eu já tenho fungos microscópicos e fungos macroscópicos. Tanto que esses que a gente vê, como por exemplo as orelhas de pau, que a gente vê em troncos de madeira em decomposição, eles são fungos macroscópicos. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa aula que não são esses que estão envolvidos em processos infecciosos humanos. Nós vamos ver que são normalmente fungos filamentosos, fungos leveduriformes que estão envolvidos em causar processos infecciosos. Então, é a micologia, que nada mais é do que o estudo dos cogumelos, né? É um ramo da botânica. Então, vejam só que é um ramo específico da área lá dos vegetais que tratava sobre esses micro-organismos. Então, um ramo da botânica.
que eram classificados, né, nessa época como plantas desprovidas de certos órgãos. Então, quando nós vemos a característica dos fungos, nós vamos ver o porquê desta confusão inicial de classificá-lo, por exemplo, dentro do grupo das plantas. Como eu falei lá em 1969, já tinham sido feitas observações suficientes para poder classificar esses seres vivos dentro de um grupo específico que é o reino fúngico. E essas características são, por exemplo, esses organismos, eles são aclorofilados, diferindo já das plantas, né? Então, as plantas têm clorofila, que é aquele pigmento esverdeado, e os fungos não têm. Então, você não vai ver um fungo apresentando esse pigmento chamado clorofila. É uma característica peculiar do reino fúngico. A parede celular dele é constituída de quitina, né? A grande maioria deles tem a constituição de quitina. E aqui mais uma característica que os aproxima dos animais, né? Os animais que têm, por exemplo, na constituição da carapaça, por exemplo, presença de quitina. Então, isso os aproxima dos animais, né? Então, algumas características os aproximavam das plantas, outras os aproximavam dos animais. Então, nessa época, eles viviam entre esses dois grupos, animais e plantas. Mas depois verifica-se que eles têm, né, um dos constituintes da parede celular é a quitina. Eles reservam glicogênio também, semelhante aos animais, então é um sistema de reserva, eles reservam glicogênio, semelhante a nós, seres humanos, que reservamos no nosso músculo, nas nossas células hepáticas, o glicogênio, como fonte de reserva de energia. Eles necessitam, não conseguem produzir seus próprios alimentos, eles necessitam absorver substâncias orgânicas para se manter íntegros, viáveis, manter o seu metabolismo. Assim como as bactérias, eles ocupam diversos nichos ecológicos, ou seja, são encontrados em diversos ambientes, no ar, na água, no solo, e também em animais, seja nós seres humanos ou outros animais, vivendo muitas das vezes de forma simbiótica, muitas vezes de forma parasitária. Então, esse é um fungo macroscópico, né, que a gente vê, é muito comum, nós alguma vez na vida já vimos esse fungo. Então, ele é um fungo grande, né, macroscópico, eu consigo visualizar, diferente dos vírus e bactérias que nós trabalhamos, que eu não tenho como visualizá-los a não ser utilizando equipamentos como o microscópio, por exemplo. Esses fungos, eles são divididos ou classificados dentro de grupos específicos e grupos importantes. Alguns importantes para reciclagem de matéria, outros grupos importantes para a produção de alimentos, produção de fármacos. E nós temos também 4 grupos, que são o zigomicota, ascomicota, basidiomicota e deuteromicota. Esses grupos são chamados fungos de importância médica, que é o que interessa aqui para a gente dentro da nossa área, na área de saúde. Então, nós temos cada figura dessa é representante de um grupo desse. Então, nós temos, por exemplo, lá no livro de vocês de microbiologia, no plano de aula ensino, a capa do livro do Trabuzzi, ou do Tortora, é um fungo, né? É esse aqui que está presente lá, que é o Aspergillus. Aspergillus é um fungo responsável por causar infecções, inclusive infecções pulmonares. Então, este aqui já é um representativo de um fungo de importância médica, envolvido em causar processos infecciosos em humanos. Outros fungos também são importantes por outras características. Então, por exemplo, a Amanita muscaria é um fungo aqui muito bonito, né? Bem visual, só que ele produz uma substância, uma toxina altamente tóxica para os seres humanos e para os animais. Então, isso aqui, apesar de ele não causarem processos infecciosos, se instalarem no nosso corpo para causar essas infecções, mas eles podem trazer essas repercussões quando ingeridos de forma inadequada. E assim vai, os grupos fúngicos, eles também têm importância, como, por exemplo, em decomposição dos nossos alimentos,
que nós não armazenamos de forma adequada, visto que fungos e bactérias são agentes decompositores, e nós falamos lá nessa questão quando falamos de processos fermentativos lá nas bactérias. Então, esses fungos, eles têm a sua representatividade no nosso dia a dia, né, inclusive causando processos infecciosos. A sua importância ela se expande ainda porque ele tem uma vasta aplicabilidade, então eu utilizo os fungos em diversas outras áreas. Então, na indústria, como fermentadores, como eu acabei de falar para vocês, na panificação, na produção de bebida láctea, na produção de bebidas alcoólicas. Quem já foi aí na Estação das Docas, tem uma empresa que fabrica cerveja, chopp. A gente vê aqueles tanques lá de metal. O que é que tem lá dentro? Lá dentro tem fungo sendo cultivado junto com determinados carboidratos, como a cevada, o lúpulo, por exemplo, e através de processos de fermentação, eles produzirão essa bebida que eu citei para vocês. Então, a gente não consegue enxergar, né, olhar lá dentro, mas é um micro-organismo que está envolvido na produção desta bebida. Então, a gente demonstra que isso está mais próximo do que nós possamos imaginar. Dentro da medicina aqui, né, voltado para a área de saúde, que é a nossa área, os fungos também estão envolvidos na produção de antibióticos, sendo que um dos primeiros antibióticos que foi descoberto, que era produzido por um fungo, penicillium, né, produzindo a penicilina. Esse antimicrobiano, essa molécula produzida por um fungo, que é usada como antibiótico, ela foi descoberta lá por volta da Segunda Guerra Mundial e conseguiu salvar muitas vidas. Mas aí demonstra que esses micro-organismos têm um grande potencial em produzir moléculas orgânicas importantes, que está envolvido, por exemplo, aqui na sua utilização como antibiótico. Eles produzem também substâncias antifúngicas, como a anfotericina B. A anfotericina B é um dos mais potentes antifúngicos que nós temos, e ele é produzido, né, ou foi produzido inicialmente, por um fungo. É um fungo que produz essa substância. Aí vocês poderiam perguntar, mas professor, por que um fungo produziria uma substância que mata o outro fungo? Justamente porque esses micro-organismos, eles vivem, nós vamos ver, no ambiente, né? No solo, na água, em matéria em decomposição. E lá nesse ambiente ele vai ter competição. Então, essa competição ela vai se dar por causa de nutrientes, de ambiente. E quem conseguir produzir uma substância antifúngica, lógico que não vai matar quem produz a substância, mas mata o seu competidor. Então, essas substâncias elas são envolvidas no dia a dia desses seres vivos, na competição, na manutenção, na sobrevivência deles. É lógico que nós aproveitamos e pegamos essas substâncias, né? E agora utilizamos como medicamento, seja ele antibióticos ou seja eles antifúngicos. Hoje em dia, a engenharia genética, a biologia molecular, já é possível sintetizar essas moléculas, mas a ideia, né, a funcionalidade dessas moléculas, elas vieram lá dos fungos. Na alimentação, os fungos são utilizados na produção de queijo, de pães. A utilização dos fungos macroscópicos, como eu mostrei para vocês, como os cogumelos, em determinada alimentação que a gente faz, né? Uso de trufas, que são fungos subterrâneos caríssimos, utilizados na alta gastronomia mundial. Então, olha aí a importância dos fungos se fazendo presente. Dentro da agricultura, na produção, então, por exemplo, algumas das vezes nós já vimos esse queijo, né? Nada mais é do que fungo se desenvolvendo e ele que dá aquele sabor, aquela característica peculiar desse queijo. Na agricultura, esses fungos são utilizados porque eles vivem em associação em raízes de planta, principalmente de plantas leguminosas, né, vivendo de forma simbiótica com esta planta. Eles não estão causando infecção para esta planta. Eles vivem aqui na raiz dessas plantas. A planta oferece suporte, oferece nutrientes e, em contrapartida, o fungo oferece também alguns fatores, como, por exemplo,
absorção de água e de nitrogênio do solo, que é importantíssimo aqui para a sobrevivência da planta. E aí essas micorrizas vivem nesta associação simbiótica com as plantas, uma associação de um fungo com uma planta. Então, a aplicabilidade desses fungos e a importância para o homem, ela é vasta. Eu estou dando apenas alguns exemplos aqui para vocês, para nós nos situarmos com ele e começar a nos familiarizar com este micro-organismo, com este ser vivo que são os fungos. E assim como nós vimos lá para conhecer, eu preciso entender como ele é morfologicamente. Então, nós já vimos a morfologia dos vírus, vimos a morfologia das bactérias, e agora nós vamos ver a morfologia dos fungos. Aqui já serve um pouquinho como revisão, porque nós já vimos lá que a morfologia viral, ela é uma morfologia simples, ela é um capsídeo, né, um arcabouço proteico envolvendo material genético, nos fungos sem cápsula, e nos fungos com envelope ou cápsula, eles têm uma membrana externa envolvendo o capsídeo, que envolve o material genético. Então, o vírus é simplesmente essas estruturas bem simples, bem diretas. Nas bactérias, nós vimos que eles têm duas morfologias básicas, né, os cocos e os bacilos, apesar de ter outras morfologias, como os vibriões, mas estruturalmente nós vimos que as bactérias ela é muito mais complexa do que os vírus. Ela já tem 3 envoltórios celulares, que é a cápsula, a parede e a membrana celular, que ela tem flagelo, que ela tem pilos, que ela tem dentro do seu citoplasma um único cromossomo disperso no citoplasma. Nós vimos que dentro desse citoplasma tem ribossomos, que são importantes para a síntese proteica. Nós vimos que nós temos material genético extracromossomo, que é aquele DNA circular que eu falei para vocês, que é o plasmídio. Então, se eu comparo, e eu peço que vocês estudem de forma comparativa esses 3 micro-organismos, né, sobre seus diversos aspectos, seja ele comparando a morfologia, seja comparando a fisiologia, comparando os seus fatores de virulência. Então, nós vimos que as bactérias elas são muito mais complexas do que os vírus. E agora nós vamos inserir o terceiro micro-organismo quanto à morfologia, que é a morfologia fúngica. Então, a morfologia básica desse micro-organismo são 2. É a morfologia leveduriforme, que são as leveduras que a gente fala, e a morfologia hifal ou filamentosa, que são filamentos. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, nós precisamos saber que estes micro-organismos, os fungos, eles são eucariontes, ou seja, são micro-organismos que possuem núcleo. E aí a gente já consegue ver uma diferença. Nós vimos que o material genético do vírus está disperso dentro do capsídeo. Nós vimos que o material genético da bactéria está disperso no citoplasma da célula bacteriana. E aqui nos fungos nós já vemos uma certa organização. O material genético, que agora não é mais um cromossomo, como nós vimos lá na bactéria, não é mais um fragmento de DNA, como nós vimos lá nos vírus. Agora eu já tenho diversos cromossomos englobados por um núcleo. Então, por isso que eu digo que os fungos eles são eucariontes. O seu material genético está envolto por um núcleo. E por isso eles são denominados eucariontes. Então, esses núcleos eles vão estar presentes nas células e eles podem ser únicos, como a gente vê aqui, que é uninucleado, ou eles podem ser multinucleados. Então, cada célula fúngica pode ter mais de um núcleo. Isso acontece principalmente nos fungos filamentosos, já que as células do filamentoso, veja, cada grupo desse é uma célula individual, ela consegue viver sozinha. Se eu pegar uma lâmina de bisturi e cortar esta célula e deixar ela separada, ela consegue viver sozinha e, inclusive, regenerar todas essas células. Não é à toa que as infecções fúngicas elas são difíceis de serem tratadas. O seu tratamento é com altas doses de antifúngicos e por um longo período. Justamente porque se sobrar uma única célula dessa, o micro-organismo é capaz de se reconstituir novamente. Então, a morfologia hifal, que é essa que eu estou falando para vocês,
os fungos que têm filamentos longos e ramificados. Aqui eu estou mostrando para vocês apenas uma hifa, né? Apenas um filamento, mas ele se ramifica formando uma abundância de filamentos que a gente chama de micélio. Esta aqui é uma cultura, né? Uma colônia fúngica crescendo no meio de cultura. E tudo isso aqui, como se fosse um algodão, são esses filamentos que estão agrupados formando toda esta colônia, e isso a gente chama de micélio, que é um agrupamento dessas hifas formando o que a gente chama de micélio. Então é assim como é a estrutura dele, e assim quando ele está agrupado em forma de colônia, os fungos filamentosos. A outra forma são as leveduras, elas são unicelulares, apesar de a gente ver elas agrupadas, mas essas células são individuais, elas conseguem viver sozinhas, elas têm vida própria, se elas estiverem sozinhas, elas vão conseguir. Então, elas são unicelulares. Ela se apresenta com morfologia leveduriforme, que a gente chama, oblonga, oval, como você queira determinar. Esta é a característica de uma levedura. E ela se apresenta no meio de cultura semelhante a uma colônia bacteriana, né? Então, aqui é muito semelhante a uma colônia bacteriana. Então, essas duas morfologias, e nós vamos ver como é que elas se comportam, essas duas morfologias, causando processos infecciosos em seres humanos. Os fungos, eles são heterotróficos, eles nutrem-se de matéria orgânica morta, e quando eles fazem isso, ou seja, a matéria em decomposição, na verdade, eles que promovem essa decomposição também, eles são chamados de saprófitos. Ou quando eles nutrem-se de matéria orgânica viva, né, a gente diz que eles vivem de forma parasitária. Então, já algumas vezes já comentei com vocês, os micro-organismos, eles não têm pensamento, né, eles não têm raciocínio, eles não sabem se estão no tronco de uma árvore ou se estão no corpo humano. O que eles querem é simplesmente obter esses nutrientes para sobreviver, seja de algo no meio ambiente, ou seja, na matéria viva, e aí eles são denominados parasitas. Os fungos não formam tecidos verdadeiros, né? Ou seja, suas células são independentes, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, o que seria um tecido verdadeiro? Então, se eu pego, por exemplo, tiro um fragmento do epitélio da minha pele, por exemplo, sozinha ela não vai sobreviver, não vai reconstituir a pele, porque ela faz parte daquele todo, daquele conjunto, daquele tecido. Os fungos, eles são independentes, como eu falei para vocês. Uma única célula dessa consegue viver sozinha e, inclusive, regenerar as outras células. Então, sobrou uma célula, ela vai se multiplicar e formar as outras células. Daí vem aquele princípio que eu falei para vocês, da dificuldade no tratamento, na eliminação desse micro-organismo. Estruturalmente, como são os fungos, eles não são tão, não vou dizer complexos, mas eles não têm tantas estruturas quanto as bactérias, que nós vimos que tem cápsula, parede, membrana, ribossomo, flagelo, pilos, né? Tem uma diversidade de estruturas. Então, essa daqui é a representação de um fungo. Não interessa se esse fungo é filamentoso ou se ele é leveduriforme, ele vai possuir essas estruturas. A primeira estrutura é a parede celular, ó. É essa estrutura externa. Só que ela não é uma parede semelhante à parede celular das bactérias. A parede celular desse fungo, ela é formada, olha aqui. Então, aqui eu tenho a parede celular fúngica. Essa base aqui é formada de quitina, né? Falamos isso no início da aula. E esta parte fibrosa aqui, que também é parede, formada de polissacarídeos, que a gente chama de beta-glucanos. E aqui na superfície tem as proteínas que ficam aderidas aqui, que a gente chama de manoproteína. Então, essa estrutura, este envoltório externo dos fungos, a gente chama de parede celular. E nós vimos aqui que a constituição dela é diferente da das bactérias, visto que as bactérias, a parede, são constituídas de peptidoglicano, camadas mais espessas na gram positivas e camadas mais delgadas na gram negativa. Então,
Comparativamente, as bactérias e os fungos possuem paredes, só que a constituição de cada parede é diferente. A membrana celular, então nós vimos que as bactérias também têm membrana celular, o fungo também tem, mas tem pequenas diferenças? Tem. É a bicamada fosfolipídica, tanto da bactéria quanto do fungo, só que lá nas bactérias nós vimos que a membrana delas não tem esteróis inseridos na membrana, diferente da célula fúngica, que olha, eu tenho um esterol chamado ergosterol, né? E isso difere a membrana celular das bactérias e dos fungos. Essas estruturas, tanto parede quanto membrana, são alvos da ação de antimicrobianos, no caso aqui dos fungos antifúngicos. Então, tem antifúngicos que ele age impedindo a síntese do ergosterol, por exemplo. E essas membranas celulares, elas são reconstruídas continuamente, né? E para que sejam reconstruídas, tem que ser produzido esses esteróis aqui. Então, se eu uso um antifúngico que impede a síntese, esta membrana vai ficar fluida e daqui a pouco ela pode se romper, daqui a pouco ela pode se desfazer, levando esse micro-organismo à morte. Assim também como eu tenho antifúngicos que agem sobre a síntese da parede celular. Então, por exemplo, eu tenho aqui enzimas responsáveis pela síntese da beta-glucana, que são esses polissacarídeos. Então, se eu uso um antimicrobiano que impede a síntese de glucana, o que vai acontecer? Essa parede não vai ser mais reconstruída e ela pode se desfazer, perder a sua funcionalidade, levando esse micro-organismo à destruição. Então, aqui para os fungos, nós temos esses dois envoltórios, a parede e a membrana celular. São organismos que têm núcleo, como nós falamos, então eles são eucariotos. Aqui do seu citoplasma vai ter as mitocôndrias, os ribossomos responsáveis pela síntese proteica, né? Tudo aqui dentro deste citoplasma, que é onde ocorrem as reações bioquímicas. Então, essas estruturas que nós vimos aqui, vale tanto para os fungos filamentosos quanto para os fungos leveduriformes. Essas estruturas, elas vão ter a sua funcionalidade. Então, assim como nas bactérias, o flagelo é para movimentação, o pilus é para adesão, cada estrutura dessa aqui vai ter a sua funcionalidade. Por exemplo, esses polissacarídeos aqui da parede celular, eles também são utilizados para esse fungo fazer a aderência em epitélio, né? Nós vamos ver que uma das características dos fungos de alguns grupos dele é produzir biofilme, né? E esse biofilme está responsável por aderência em superfícies de catéteres, de epitélio, tá? Então, não inviabiliza aqui. A funcionalidade será também a mesma das bactérias. A parede de dar proteção osmótica, né? De regular o que entra e o que sai na célula. A membrana de permeabilidade seletiva. O ribossomo de síntese proteica, tá? Então, a funcionalidade é semelhante à funcionalidade que nós vimos lá nas bactérias. A reprodução é um ponto importante, fisiologia e patogenicidade fúngica, né? Foi assuntos também que nós vimos que como acontece lá para os outros micro-organismos. Então, nós vimos, por exemplo, na reprodução viral, que ele precisa de uma célula hospedeira para utilizar o seu arcabouço bioquímico para produzir novas partículas virais. Nas bactérias, nós vimos que elas se dividem, isso nós vimos quando nós falamos de esporos bacterianos, que normalmente ela se divide por cisparidade, uma célula formando duas células. E aqui nos fungos nós vamos ver que a questão reprodutiva ela é um pouquinho mais complexa. Ela envolve tanto reprodução sexuada quanto assexuada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a reprodução sexuada. Escolhemos um grupo aqui que é o Basidium miceto, né? Que é aquele fungo de importância médica que eu mostrei para vocês lá. E esse Basidium miceto ele faz reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? A reprodução sexuada é quando o indivíduo formado
ele vai ter material genético que foi doado ou compartilhado por dois indivíduos diferentes. Então, de forma resumida, a reprodução sexuada é quando tem compartilhamento de material genético. É por isso que, por exemplo, lá nas bactérias, em determinado momento, eu falei para vocês que as bactérias podem transferir plasmídio de uma célula para outra. E lembra que lá a gente dizia que aquilo era um plasmídio sexual? Por quê? Porque lá estava havendo compartilhamento de material genético entre dois indivíduos. Então, aqui, a reprodução sexuada vai haver este compartilhamento de material genético. Os fungos, eles formam estruturas, que são estruturas de dispersão, estruturas que a água vai levar, que o vento vai levar, que em contato com pelos de animais vão ser veiculados para outro ambiente, que a gente chama isso de esporos. Então, esses esporos, eles vão cair no ambiente. Então, aqui eu tenho 2 esporos, que é o primeiro passo, né? Germinação dos esporos. Onde é que ele vai germinar? Vai germinar no ambiente em que ele foi deixado, desde que esse ambiente seja propício para a sua sobrevivência. Se for um tronco de árvore, se for o solo, ele precisa encontrar nutrientes, temperatura adequada para sobreviver. Se for o pulmão, o nosso pulmão, nesse ambiente ele precisa também encontrar condições de sobrevivência para que ele consiga se estabelecer e multiplicar. Então, eu posso inalar, por exemplo, esses esporos e eles vão lá para o meu pulmão, né? Mas vamos ver aqui. Então, vamos imaginar que ele caiu em determinado ambiente propício. O que vai acontecer com esses esporos? Eles vão germinar. É o que a gente chama de germinação. Olha o termo germinação, que é peculiar das plantas, se apresentando aqui também para os fungos. Então, olha os esporos germinaram, 2 esporos germinados. Na segunda fase, essas 2 hifas aqui, vão compartilhar os seus núcleos, que a gente chama de fusão de hifas haploides, né? Até aqui elas eram haploides, só que agora elas estão compartilhando os seus núcleos, né? E aí eu vou ter a formação de hifas dicarióticas, hifas que têm 2 núcleos. Aqui no passo 3 é a formação de hifas dicarióticas. Esses eventos todos estão acontecendo aqui nessa estrutura. A gente chama de corpo de frutificação deste fungo Basidiomyceto, né? É aqui que está acontecendo esses eventos. Então, as 2 hifas compartilharam seus núcleos, ou seja, o seu material genético. Agora houve a fusão, a formação de hifas. Aliás, houve o compartilhamento e agora eu tenho hifas dicarióticas, hifas com células com 2 núcleos. Em determinado momento vai acontecer aqui no quarto passo a fusão desses 2 núcleos, e não esqueça que ele é haploide. Então, quando eles fusionarem, eu vou ter o que a gente chama de zigoto, né? Porque houve a fusão dos 2 núcleos, eu tenho um zigoto 2Ns, né? Então, aqui é esse material genético se misturando, se interrelacionando. Então, há essa formação de zigoto 2N, e em um determinado momento volta a fazer meiose. Esse zigoto volta a se dividir novamente, e esse zigoto sofre meiose, se divide, formando 4 basidiósporos, que a gente chama, né? Todos eles haploide, né? E eles são liberados para o ambiente, né? E aí acontece o início do ciclo. Esses esporos no ambiente vão germinar, vão compartilhar o seu material genético, depois vai haver a fusão desse material genético, depois sofrendo meiose, formando os esporos, completando esse ciclo. Então, essa seria a reprodução sexuada, onde eu tenho o compartilhamento desse material genético. A forma sexuada ela é muito mais comum em organismos, principalmente agentes patogênicos que causam infecções humanas, como, por exemplo, a Candida albicans, que é uma levedura, o Paracsidioides brasiliensis, que também é uma levedura. Eles fazem a reprodução assexuada. E nós temos 3 principais formas de reprodução assexuada, que, como nós vimos
assexuada, não haverá compartilhamento de material genético. Eu, como indivíduo, se for me reproduzir de forma assexuada, eu vou formar um outro indivíduo idêntico a mim, sem nenhuma a mudança genética de compartilhamento de dois indivíduos diferentes. Então, a primeira forma de reprodução assexuada é a fragmentação, né, que está acontecendo aqui nessa figura. É uma das formas mais simples de reprodução e acontece normalmente na fase filamentosa. Então, eu tenho uma hifa, um filamento aqui. Em um determinado momento, ela fragmenta, tá vendo as células se soltando uma da outra? Ó. E nós vimos que fungo consegue viver sozinho, né? Cada célula dessa vai ser um indivíduo aí, e daqui a pouco cada célula dessa vai ter capacidade de formar uma nova hifa. Então veja que eu estou me reproduzindo. Devido a essa característica meio articulada, como se fosse um joelho dobrado, alguma coisa assim, ele recebe a denominação de artroconídeos, né? De conídeos, de células reprodutivas que se quebram formando essa articulação. A segunda forma de reprodução assexuada é o brotamento ou gemulação, que acontece principalmente na fase leveduriforme. O brotamento e gemulação nada mais é do que a célula mãe, né, ou a célula madura, dando origem a uma célula filha ou uma célula jovem. O brotamento e gemulação, esse termo ainda vem lá das plantas, da botânica, né, formando gêmulas, ó. Então, cada célula dessa tem a capacidade de formar outros indivíduos, mas de forma assexuada. Então, olha essa levedura aqui, a gente chama de levedura mãe, ela está formando ó, uma levedura menorzinha aqui. Daqui a pouco essa levedura ela se solta da mãe ó, e vai viver a sua vida individualmente. E quando amadurecer, bioquimicamente vai formar novas células de leveduras. Então essa célula aqui, ó, ela já produziu 1, 2, 3, 4, 5 leveduras. Ó. Quando a levedura se solta, ela deixa essa cicatriz, que é como se fosse o nosso umbigo, que é a cicatriz do nosso cordão umbilical que nos ligava à placenta da nossa mãe. As leveduras fazem isso também, ó. Então elas formam as células, daqui a pouco quando a célula se solta, fica essa cicatriz aqui, ó. Olha quantas leveduras essa célula mãe já produziu aqui, ó. Produziu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pelo menos 10 leveduras. Eu tenho alguns fungos leveduriformes que formam abundâncias de brotamentos e gemulações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, essa aqui é muito característico de Paracoccidioides brasiliense. Ele forma, olha, a levedura mãe, olha a quantidade de leveduras que ele forma ao mesmo tempo. Isso a gente chama de levedura multibrotante, né? É a forma de reprodução. E isso é peculiar. Então, isso aqui, Candida albicans faz dessa forma, Paracoccidioides brasiliense faz dessa forma. Se reproduz através de brotamento ou gemulação. Nós temos também a forma de reprodução assexuada chamada esporulação, né, que é quando o fungo, normalmente fungo filamentoso faz isso, ó, ele se modifica formando o que a gente chama de corpos de frutificação, né, formando os conidióforos, onde vai formar as células chamadas conídeos através de mitose, tá? Vai formar através de mitose essas células, e essas células cairão no ambiente e voltarão a formar hifas novamente, e quando estiverem maturadas novamente, vão produzir novamente esses conídeos. Então, essas seriam as 3 formas de reprodução básica dos fungos que se reproduzem de forma assexuada. Na questão fisiológica, os fungos eles não são tão exigentes fisiologicamente, principalmente nutricionalmente, visto que eles precisam de quantidades pequenas de nutrientes, condições não tão peculiares para sobreviver. Então, ele vive na parede, por exemplo, onde não tem nutriente em grande quantidade, né? Ele precisa de umidade e precisa de alguns nutrientes.
Então, aqui dentro da fisiologia fúngica, a gente enfoca um pouquinho dessa questão fisiológica para a nutrição fúngica, onde nós já vimos que eles são heterotróficos, né? Saprófitas, vivem também como parasitas ou vivem como simbiontes lá nas raízes das plantas. Nós vimos isso aqui no início da aula. A nutrição ela se dá através da absorção. Muitas pessoas dizem que o fungo tem digestão extracorpórea. Mas nós vimos também que as bactérias fazem isso. Quando nós falamos de nutrição bacteriana, nós vimos que os bacilos gram-positivos, aliás, as bactérias gram-positivas, elas também excretam, elas lançam substâncias para fora da célula que quebrará o substrato e depois ela irá absorver. O fungo faz isso com maestria, por isso que a sua nutrição ocorre através da absorção. Onde ele pega essas enzimas degradativas, ó. Então aqui é um exemplo, ó, citoplasma da célula fúngica, ele produz essas enzimas degradativas que são guardadas em vesículas, ó. Em determinado momento, quando ele precisa se nutrir, essas vesículas migram em direção à membrana celular fúngica. Como esta vesícula ela é também membranar, quando ela encosta na membrana, ocorre a fusão com a consequente externalização ou secreção dos produtos produtivos, como, por exemplo, as enzimas degradativas. Isso serve tanto para a nutrição como fator de patogênese, que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Então, ele produz no citoplasma, joga para fora essas substâncias, essas enzimas quebrarão o substrato e depois esses substratos quebrados serão absorvidos pela célula fúngica, já que a sua nutrição é baseada através da absorção. O que é que ele vai absorver? Vai absorver componentes nutricionais que eles precisam para a manutenção da sua célula e para sua sobrevivência. Lá nas bactérias nós vimos na nutrição que as bactérias precisam de macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento. Não é diferente aqui para os fungos. Eles precisam de carbono, nitrogênio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, porque todos os seres vivos precisam desses macronutrientes para sobreviver. Os fungos não são diferentes, né? Eles não são tão exigentes. Mas alguns, por exemplo, precisam de alguns fatores de crescimento, como algumas vitaminas, como a tiamina e a riboflavina, né? Então, alguns, né, são mais exigentes, mas a maioria deles não são exigentes. Então, eu tendo carbono, tenho açúcar, um potássio, eu consigo sobreviver como fungo de forma fácil. Ainda dentro da fisiologia, eles conseguem sobreviver em um pH ácido, né? Então, a faixa de pH de 4 a 6 é considerado pH ácido, eles conseguem sobreviver. E aí nós já conseguimos enxergar, de certa forma, um fator de virulência, que é a capacidade de sobreviver em ambientes ácidos. É todo mundo que consegue sobreviver em ambientes ácidos? Não. Então, se o fungo é capacitado, significa que ele tem um fator a seu favor, permite a sua sobrevivência e consequente estabelecimento e causando infecção. Eles preferem umidade, né? Principalmente os fungos filamentosos, e isso a gente pode observar no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Agora começou o tempo de chuva, de umidade, aí a gente vê os mofos se apresentando nos nossos armários, nos nossos móveis, né? A limpeza tem que ser reforçada. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, né, de umidade, e isso favorece o crescimento de fungos, principalmente de fungos filamentosos. Eles também conseguem sobreviver numa ampla faixa de temperatura, ó, de 0 a 62 graus, né? Então, é uma faixa de temperatura muito grande, né? Então, eles conseguem viver, e isso os capacita também a viver nos seres humanos, visto que a nossa temperatura corporal, né, ó, varia de 37, né, 36, 37 graus, e quando a gente está com febre vai lá com 39, a maioria dos patógenos consegue viver aqui nessa temperatura, inclusive em temperatura corporal. E mesmo que esta temperatura corporal aumente, nós vamos ver que eu tenho outros fatores de virulência que permite eu sobreviver além dessa temperatura de 37 graus.
O tempo de crescimento, os fungos eles crescem um pouco mais lento, de 7 a 15 dias, né? Então, as bactérias, eu cheguei a comentar com vocês que ela cresce em 12, 18, 24 horas, ela já cresceu. Os fungos não, principalmente os filamentosos, eles são mais lentos, né? 7 a 15 dias para ele ter um crescimento. Então, só vou voltar aqui só para mostrar para vocês, ó, essa colônia aqui para chegar a esse tamanho, ela tem que levar aí uns 7, 15 dias para chegar a esse tamanho, já que é uma colônia de um fungo filamentoso e ele leva esse tempo maior para se desenvolver. As leveduras elas já crescem num tempo semelhante ou próximo das bactérias. 12, 18, 24 horas, 48 horas é o suficiente para eu ter um crescimento bacteriano, aliás, fúngico satisfatório. Os fungos eles também têm elevada tolerância ao oxigênio, né? E a maioria deles, dos filamentosos, eles são aeróbios. É por isso que os fungos filamentosos, né, a gente vê muito em ambiente, em superfície, porque eles são aeróbios, eles precisam de oxigênio. As leveduras, que como eu falei para vocês, são os principais agentes causadores de infecções humanas, elas são anaeróbias facultativas, ou seja, tendo oxigênio, ela vive. Não tendo oxigênio, ela vive também. E isso nós falamos para as bactérias, que quem é anaeróbio facultativo é capacitado a sobreviver ou a causar infecções em mais de um sítio, né? Na pele que tem oxigênio, na corrente sanguínea que tem pequena quantidade, ele vai sobreviver do mesmo jeito, visto que ele possui essa característica chamada anaeróbio facultativo, que é a capacidade de sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, né? E essa capacidade, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu vou colocar no ambiente aeróbico. Eu vou criar aqui um ambiente para que haja o processo fermentativo, por exemplo. Tá? Então, com esse conhecimento, a gente consegue manipular esses micro-organismos a nosso favor. Entrando para a questão da patogenicidade fúngica, os fungos, eles causam infecções, né? Eles são agentes patogênicos, todos, professor? Não. Semelhante às bactérias que nós vimos lá, elas causam, um pequeno grupo que são considerados de fungos, que são considerados agentes patogênicos. Lembram? Dê uma olhada lá no iceberg, que nós comparamos lá com as bactérias, né? A maioria, foi uma pirâmide, né? A pirâmide mostrando que os agentes patogênicos bacterianos, eles são em menor quantidade que a maioria que está lá na base da pirâmide, que não é agente patogênico. A mesma analogia serve para os fungos. A maioria deles não são patogênicos, mas eu tenho um pequeno grupo que causa infecções importantes e significativas. Esses agentes patogênicos, eles podem causar infecções em plantas, né? E aí a gente tem o que a gente chama de fitopatógenos, mas o que interessa aqui para a gente, eu só coloquei aqui para mostrar que os fungos, eles causam também infecções em outros seres vivos, assim como os vírus, assim como as bactérias também causam infecções em outros seres vivos. Eu tenho vírus que infectam a planta, eu tenho bactérias que infectam planta, tá? E os fungos não são diferentes, né? Assim como outros animais também, eles infectam. Mas o que interessa aqui é para nós, seres humanos. Os fungos causam algumas repercussões patogênicas, por isso a gente está falando de patogenicidade fúngica. Uma delas é as alergias, né? Então, essa alergia, quem é alérgico sabe muito bem disso. Você entra numa sala fechada, num quarto fechado por muito tempo, né? Você logo inala. Inala o quê? Inala os esporos fúngicos que estão suspensos no ar, né? Ou naquele tapete lá que você fez, um movimento brusco e esses esporos acabaram indo para o ambiente. Ou inalando os esporos jogados pelo ar-condicionado do teu quarto, por exemplo, né? Então, quem é alérgico entende muito bem como isso ocorre e pode ser tanto alergias bacterianas como alergias fúngicas, desde que esse micro-organismo esteja presente no ambiente, suspenso no ar, que você vai inalar, e aí a reação é imediata, né? Espirro, tosse, produção de muco, né? Para você tentar se livrar
nós vimos lá na imunologia que as alergias são repercussões imunológicas imediatas com o objetivo de eliminar o agente que acabou entrando no teu sistema. Os fungos também, eles causam intoxicações, principalmente intoxicações alimentares. Então, tem alguns fungos que produzem algumas toxinas, que a gente chama de micotoxinas. Então, essas toxinas, elas também são perigosas e elas podem causar danos e repercussões para o nosso sistema. Então, tem alguns fungos que se desenvolvem, por exemplo, em amendoim. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado ao comer amendoim, porque o fungo que se desenvolve lá, ele produz uma toxina chamada aflotoxina, e esta toxina ela é extremamente danosa para o meu sistema, e aí nessa situação, se eu ingerir, eu vou ter uma intoxicação pela ingestão de uma micotoxina fúngica. Além das alergias e intoxicações, eu tenho as micoses, né, que é a infecção fúngica, como é chamado, a infecção fúngica. E aí eu tenho as infecções fúngicas superficiais, as subcutâneas e as sistêmicas. Como exemplo de infecção de micose superficial, nós temos, por exemplo, a pitiríase versicolor, que é uma infecção fúngica, né? O nosso popular conhecido pano branco. Aquilo é um fungo que está se desenvolvendo onde? Superfície da pele. Por isso a gente diz que a pitiríase versicolor, causada por um fungo, ela é chamada de ou denominada, ou classificada como micose superficial. As micoses subcutâneas, elas precisam que o micro-organismo seja levado para um tecido mais profundo, no caso do tecido subcutâneo, e normalmente isso se dá através de trauma. Então eu vou mostrar uma figura do micetoma daqui a pouco para vocês, que é o exemplo de uma infecção fúngica subcutânea causada por um trauma que inseriu o fungo no tecido subcutâneo. E as micoses sistêmicas. Essas micoses sistêmicas ela ocorre também quando eu veiculo o micro-organismo para a corrente sanguínea, né? Nós vimos, quando falamos da estrutura fúngica, que ele não tem estruturas de movimentação, né? Nós vamos ver na patogênese que ele tem sim como invadir tecido. Então, ele invade tecido, ele pode cair nos meus líquidos corpóreos, né? E caindo na minha corrente sanguínea, ele pode se fazer presente sistemicamente, se instalando, se multiplicando, causando esta infecção, esta micose, que a gente chamaria de micose sistêmica. Tratando da patogenicidade, né? Então, a patogenicidade que nós temos falado, tanto a patogenicidade viral, a patogenicidade bacteriana, quanto a patogenicidade fúngica, é a capacidade que esses micro-organismos têm de causar danos, né? Principalmente danos teciduais do hospedeiro. E para que ele cause isso, ele tem que ter o quê? Estruturas, ele tem que ter capacidade, né? Diversos fatores que permitam ele sobreviver, que permitam ele se estabelecer, que eles permitam causar dano tecidual. Então, uma das características patogênicas do vírus, dos fungos, é a capacidade de invadir o hospedeiro, né? Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai ser transmitido? Nós vimos que a infecção, quando falamos lá de bactéria, que a infecção ela se dá através de quem? Da inalação, da obtenção, né? Como é que é feita essa transmissão? Então, os fungos, eles são transmitidos, como eu falei para vocês, de diversas formas. Pode ser através de esporos que eu inalei, pode ser através de trauma que eu inseri no tecido subcutâneo, né? E eles vão utilizar suas estruturas para permanecer, né, lá neste ambiente onde ele foi deixado. Inclusive fazendo adesão. E a adesão, visto que ele não tem cápsula, visto que ele não tem fímbrias como as bactérias, ele vai fazer adesão através de quem? Da sua parede celular. Eu queria chamar a atenção de vocês que muitas vezes alguns autores chamam a parede celular de cápsula, tá, pessoal? Mas essa cápsula fúngica nada mais é do que aquela parede celular que nós vimos. E ela também tem função de adesão, visto que ela é polissacarídica, né? Polissacarídico fica aquilo meio mucilaginoso, né? Meio grudento,
né? Então, açúcar, por exemplo, você sabe que açúcar, quanto mais concentrado, né, uma glicose hipertônica, 50%, você sabe que ela é muito adesiva, né, grudenta. Então, esses polissacarídeos que formam a parede celular também têm essa função de adesão. E muitas das vezes são chamados por alguns autores de cápsula. Mas nós não podemos confundir com as bactérias. As bactérias têm a cápsula, têm a parede, têm a membrana. Os fungos não, só tem a parede ou cápsula, que é a mesma coisa, e a membrana. Então, essa capacidade de invadir é um fator considerado um fator patogênico. Outro fator, a multiplicação no tecido do hospedeiro. Então, ele não é só chegar lá, né? Não é só ser transmitido. Ele precisa colonizar, ele precisa se estabelecer, ele precisa se multiplicar. Então, essa multiplicação lá, ele vai utilizar algumas características que ele tem, né? Então, por exemplo, nós vamos ver que uma das características de alguns fungos é mudar de forma. O que seria mudar de forma? Ele passa da forma filamentosa para a forma leveduriforme. Ou ele passa da forma leveduriforme para a forma filamentosa. Nós vamos já ver isso. Então, essa capacidade de multiplicação, de estabelecimento no tecido, uma das coisas que capacita ele fazer isso é a capacidade de mudar de forma, ou dimorfismo, ou polimorfismo, como queiro chamar. O metabolismo, porque ele precisa chegar lá e ele precisa ter um metabolismo que permita ele sobreviver lá, né? Permita ele se estabelecer nesse local. Ele tem que ter características de termotolerância. Nós vimos que os fungos, eles toleram altas temperaturas, né, de 0 a 62 graus. Os patogênicos, 30 a 36 graus. Tem alguns fungos que toleram temperaturas mais elevadas, 30 a 40 graus, né? Então, a capacidade de tolerar esta temperatura é um fator que propicia o fungo se estabelecer e, consequentemente, isso a gente chama de uma característica patogênica, capacidade de se adaptar a diversos tipos de temperatura. Então, chegou no ser humano, temperatura corporal 37, consegue sobreviver? Sim, porque ele consegue viver nessa temperatura. O paciente ficou com febre, foi para 39, 40 graus, ele também consegue se adaptar, consegue viver, a maioria deles consegue fazer isso, e isso a gente chama da característica denominada termotolerância. Outra característica patogênica, capacidade de resistir ou subverter o sistema imunológico, a defesa do hospedeiro. E com que ele faz isso? Com aquela cápsula, aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, é isto que ele usa aqui para se defender, ó. Então, se uma célula vier a se fagocitar, né, ele pode usar essas estruturas para fugir da fagocitose, ou mesmo que seja fagocitado para sobreviver lá dentro da célula fagocítica. Muitos fungos, quando estão causando processos infecciosos, eles sintetizam uma parede celular mais espessa. Cryptococcus neoformes é um fungo capacitado a fazer essa característica. Quando ele vive no meio ambiente, fezes de aves, madeira em decomposição, a cápsula dele é bem delgada, a parede dele, ó, bem delgada. Quando ele entra, a gente inala ele vai causar, por exemplo, uma meningite criptocócica, ele sintetiza uma parede espessa, eu vou mostrar para vocês, imensa, e isso faz com que ele consiga subverter esta resposta, esta defesa do hospedeiro. Usando a cápsula, ele consegue sobreviver. Muitos conseguem crescer dentro de células, isso também é uma característica. A patogenicidade também está envolvida no dano tecidual que este fungo vai promover, e eu já falei para vocês, não é só o micro-organismo que tem papel na produção de dano tecidual, é o micro-organismo junto com o sistema imunológico. O embate entre esses dois também é responsável por dano tecidual. E este embate, né, entre fungos e sistema imunológico, ele pode produzir granulomas, fibrose, necrose, que nada mais é do que dano tecidual, né? E dependendo de onde ocorre esta infecção, de onde vai ocorrer este dano tecidual, isto terá uma maior ou menor
representatividade. Um exemplo disso é infecções fúngicas pulmonares ou infecções bacterianas pulmonares, onde o embate entre sistema imunológico e o micro-organismo que está causando essa pneumonia vai promover granuloma, fibrose, necrose no pulmão, e é um órgão importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, se o meu pulmão, nós sabemos que é um órgão lábil, né? Ele consegue, né? E tem uma plasticidade grande, tanto que ele utiliza para fazer as trocas gasosas. Imagina se esse pulmão fica cheio de fibras, que é advindo da cicatrização dos processos de reparo tecidual produzido por uma infecção, né? Então, o micro-organismo causou dano, o sistema de reparo entra em ação, formando fibras de colágeno, e aquele órgão fica endurecido, que a gente chama de, olha, esse meu paciente está com o pulmão fibrosado, advindo de uma infecção que ele teve lá, que pode ser fúngica ou pode ser bacteriana. Então, este órgão fica endurecido agora. As fibras produzidas lá por esse processo infeccioso, pelo reparo, endurece este órgão. E agora ele vai perder esta funcionalidade, que é fazer troca gasosa de forma adequada. Então, eu quero que vocês atentem para essa questão. Depende de onde ocorre a infecção. É por isso que é perigoso eu ter uma pneumonia, porque este órgão é muito importante. É por isso que é perigoso eu ter uma meningite, porque o meu sistema nervoso central, ele é muito importante. E se tiver uma infecção lá, vai ter danos. Eu danificando esse órgão, todo o meu sistema vai sofrer, tá? Então, depende de onde ocorre este dano tecidual, onde ocorre esta infecção, eu vou ter uma maior ou menor repercussão. Nós obtemos a infecção, né, a transmissão, ela ocorre, como eu já expliquei lá para as bactérias, esse micro-organismo, ele vem de algum local, ele vem do ambiente, ele passa de pessoa para pessoa, né? Aqui para os fungos, de onde é que ele vem? Ele vem da natureza, né, a maioria deles, do solo, dos vegetais, da madeira, né? Então, eles vivem lá, produzem seus esporos, e eu posso inalar, e agora ele está dentro do meu sistema. Eu posso ingerir uma água contaminada com micro-organismo, agora acabei de colocar ele para dentro do meu sistema. Contato com animais domésticos, ou de homem para homem, que são as infecções, né? Eu estou aqui de máscara, protegido do ambiente, né? Onde pode estar circulando o vírus que está causando a nossa pandemia. Eu e mais uma outra pessoa usando essa mesma máscara, né? Aliás, cada um usando a sua máscara, cada um se protegendo individualmente para que não haja transmissão. Caso eu albergue, eu tenha o vírus, eu não vou passar para outra pessoa, né? Então, não será fonte. Então, quando eu elimino a fonte, vejo que isso é uma intervenção da enfermagem. Eliminar, quebrar elos que façam, né? Olha, eu vou quebrar esse elo de transmissão. Então, um exemplo de quebra de elo de transmissão. A minha mão é um veículo de micro-organismo. Lavei. Pronto, quebrei o elo. Agora eu não vou transmitir através das minhas mãos. O homem, daqui a pouco eu vou tossir, poderia jogar as gotículas contendo micro-organismo. Quando eu uso máscara, isso minimiza, né, esta possibilidade. Então, entender como é que ocorre a infecção é importantíssimo para dentro da nossa área, porque somos nós, enfermeiros, que faremos as intervenções para que esses elos de transmissão, para que esses elos de fonte sejam quebrados, sejam eliminados, para que a infecção não aconteça. Essas vias de transmissão podem ocorrer através da inalação, como eu falei para vocês, do traumatismo, do contato direto, né? Encostei a mão, daqui a pouco trouxe para o meu olho, para a minha boca, acabo trazendo. Dentro da nossa área, uma via de transmissão importantíssima é através da transmissão iatrogênica, que nada mais é do que aquela utilização de equipamentos invisíveis, né? Sondas vesicais, catéteres, ventiladores mecânicos, né? A manipulação excessiva de um determinado sítio. Então, isso a gente chama de via de transmissão iatrogênica, aquela que eu manipulo e esta manipulação leva ao risco de transmissão de um determinado micro-organismo. Então, tanto nas fontes quanto nas vias de transmissão, eu, como enfermeiro, posso intervir.
Não, ó, eu vou colocar uma máscara para que o meu paciente não inale micro-organismo daquele ambiente. Não, eu vou tomar cuidado para evitar sondagens vesicais desnecessárias, por exemplo. Eu estou intervindo para que essas vias de transmissão não ocorram, ou pelo menos minimizar a possibilidade da infecção acontecer. Ok? As principais fatores de virulência, então vamos falar aqui alguns fatores de virulência que são peculiares dos fungos. O principal fator dele, né, o que ele tem de mais importante aí uma das coisas mais importantes para sobreviver é a parede celular. Então, os constituintes da parede celular que nós já vimos, ó, membrana, esta parte basal aqui é a quitina, isso aqui é tudo beta-glucana, né? Os polissacarídeos, e aqui a manoproteína. Então, esses polissacarídeos, quais são? Que constituem aqui a parede? São as glucanas, ó. Esses filamentos são as glucanas e mananas. A quitina está aqui embaixo, que também é um polissacarídeo, e aqui em cima as proteínas. Essa é a estrutura da parede celular fúngica. Aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, aliás, de varredura, em que mostra como é a constituição. Então, olha, essa região é o citoplasma, olha aqui a membrana celular, a bicamada fosfolipídica, esta parte mais grossa aqui é a quitina, e olha os filamentos, né, como se fosse um algodão aqui, ó, uma penugem, alguma coisa assim, ó. Esses são esses polissacarídeos. Lógico que as manoproteínas não dá para ver, mas elas estão inseridas aqui. Aqui mais aproximado, ó, eu não vejo a membrana porque é uma outra técnica, mas eu vejo, ó, a base de quitina, tá vendo, ó? E olha como são os filamentos, né? Como se fossem redes intrincadas dessas beta-glucanas aqui, protegendo esta célula fúngica. Esses constituintes da parede aqui, né? Tanto os polissacarídeos quanto as proteínas aqui estão envolvidas em adesão celular. Então, isso aqui é tudo mucoide, mucilaginoso, né? Polissacarídeo. Se ele aderir no substrato, ele fica preso lá. Então, ele serve para adesão, ele serve para fugir da resposta imunológica, por isso que a gente diz que é antigenicidade. Imagina se ele sintetiza uma parede mais espessa. Ele vai deixar todas essas estruturas antigênicas que estariam na membrana, que estariam na parede, escondidas. E aí ele consegue evadir do sistema imunológico. Então, a parede celular ela serve para adesão e tem a funcionalidade também de evadir ao sistema imunológico. Outra característica patogênica dos fungos é a capacidade de síntese de algumas enzimas que degradam tecido, como, por exemplo, a protease. Essa figura exemplifica muito bem isso daqui, ó. O fungo chegou, tá aqui, ó. O fungo chegou na superfície de um determinado epitélio. O que foi que ele fez lá? Chegou, aderiu, através de que estrutura? Parede celular, né? Lá dos polissacarídeos da parede. E aí ele apresenta, né? Se tiver, lógico, nem todos vão ter isso daqui. Ele começa a secretar, ó, que são essas bolinhas vermelhas, determinadas enzimas, como as proteases. Protease é uma enzima que quebra, tem como substrato quebrar proteínas. E daqui a pouco ele vai começar a quebrar, ó, essas estruturas proteicas aqui, levando as células a rompimento, a célula do tecido, ó, rompimento, morte. E aí olha como o tecido fica degradado, né? Então, ele está usando o que para invadir esse tecido aqui? Uma protease. Ele chega, adere, joga a protease quebra o tecido e ele consegue invadir. Eu pergunto para vocês, se aqui tem morte celular, é lógico que tem dano tecidual. E dependendo da importância deste tecido, de qual órgão ele forma, eu vou ter uma maior ou menor representatividade. Então vejo quão engenhoso ele é. Ele está invadindo utilizando uma enzima. Ele produz no seu citoplasma, joga fora, e esta enzima está responsável por quebrar e desestruturar esse tecido, causando dano tecidual.
Uma outra característica, um outro fator de virulência é a capacidade de formar biofilme. Biofilme, ele é um conglomerado de micro-organismos, ó. No caso aqui, biofilme fúngico é um conglomerado de micro-organismos. Para que serve isso daqui? Para se proteger. Mas vamos ver como é que isto acontece, né? Então, vamos imaginar que isso aqui é um catéter central que está na jugular ou na subclave do paciente e a ponta desse catéter está lá dentro do átrio, dentro do coração. Pela minha manipulação inadequada, administração de medicação, manipulação da torneirinha deste catéter sem luvas e sem a minha mão estar higienizada, eu acabei veiculando um fungo para lá, para dentro desse catéter. Aí olha o que vai fazer, o fungo vai chegar, ele vai aderir na superfície do catéter. Professor, o que ele vai utilizar para aderir? Fímbrias? Não, isso é das bactérias, né? Ele vai usar a sua parede polissacarídica para aderir, ó. Então, as leveduras vieram, aderiram na parede do catéter, depois se multiplicaram, começaram a produzir o que a gente chama de matriz extracelular, ó, tá vendo? Então, quando ele produz, olha o que acontece, essa matriz protege os fungos que estão aqui dentro. E aí, ó, daqui de dentro, eles lançam, né? Não esqueça que eu estou falando da superfície de um catéter, ó. Então, o fungo está lá aderido na superfície do catéter, protegido, e aí de vez em quando ele lança micro-organismo, o lúmen do catéter. Adivinha para onde vai esse micro-organismo? Para a corrente sanguínea, né? Já que o catéter já está lá dentro do coração, e aí ele vai ter aquela infecção fúngica sistêmica, é uma das formas aqui, ó, utilizando esses equipamentos, tá? Então, o biofilme nada mais é do que este aglomerado que protege o micro-organismo. Protege contra o quê? Protege contra a ação do sistema imunológico. Tem como vir e fagocitar todo este agrupamento aqui? Não. Protege contra a ação de antimicrobianos, né? Eu já comentei alguma vez para vocês que o antimicrobiano ele tem que entrar na célula bacteriana ou fúngica para ter alguma ação. Então, ele vai ficar aqui do lado de fora, ó. Não vai conseguir entrar nesse gelzinho aqui, né, desta matriz. E todos os fungos que estiverem dentro dessa matriz estarão protegidos e o antibiótico não terá ação. Então, se esta característica, a capacidade de formar biofilme, capacita este micro-organismo a sobreviver, isto é considerado um fator de virulência. Outra capacidade que também é muito comum, principalmente em fungos demáceos, tá, pessoal? Esse termo, dê uma olhada, fungo demáceo é fungo que tem capacidade de produzir melanina. Ele produz melanina e deposita na parede celular, tá vendo aqui, ó? Ele deposita aqui na parede celular os grânulos de melanina. E esses grânulos depositados protegem esse fungo, porque melanina é uma substância antioxidante. Você já pensou uma célula degranular aqui em cima deste fungo? A melanina dele vai proteger. Já pensou um antibiótico tentando entrar nesta célula fúngica? Esta melanina vai constituir barreira, impedindo a entrada do antifúngico aqui na célula bacteriana. Tá? Além do que, a melanina é uma excelente molécula antioxidante. Então, isso vai capacitar a subverter a resposta imunológica, vai capacitar ele a sobreviver. Aqui eu trouxe duas imagens para mostrar para vocês esses fungos demáceos, ou seja, fungos produtores de melanina causando infecções. Ó. Aqui no pulmão, olha aí essas regiões escurecidas, são pontos onde o fungo está se multiplicando. Causando um micetoma, que é aquilo que eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês, né? O micetoma é uma infecção fúngica subcutânea. Ó. Então, esse fungo ele foi inserido aqui neste pé de forma traumática no tecido subcutâneo. E aí o fungo se estabeleceu aqui e passou a causar infecção. E olha aqui, ampliado aqui, esses pontos enegrecidos é o ponto onde o fungo está se desenvolvendo. E eu consigo ver por causa da produção de melanina. Então, melanina é mais um fator considerado fator de virulência para os fungos. E, finalmente, nós chegamos naquele fator de virulência chamado polimorfismo, né? Ou dimorfismo,
que é a capacidade de mudar de forma. Ó. Eu era levedura, mudo para filamentoso. Eu era filamentoso, mudo para levedura. Isso pode acontecer? Pode. Isso são chamados fungos dimórficos. Professor, quem dê exemplo de um fungo dimórfico? A Candida albicans, que causa candidíase lá na região vaginal, candidíase oral, ela é um fungo dimórfico. Ela vive lá na região vaginal como levedura. Ó. Quando ela tiver a oportunidade, ela vai invadir tecido da mucosa vaginal. E para invadir, ó, uma das coisas que ela faz é, ó, a levedura começa a germinar, ó, a formar o filamento. Adivinhe para que ela faz esse filamento aqui? Ela faz para invadir tecido. Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho também, ó, fungo filamentando, tá vendo, ó? É mais um fator se expressando aqui para invadir tecido. A mesma coisa aqui, ó. A levedura, quando ela está na secreção vaginal como forma levedura, ela é considerada microbiota. Quando ela está filamentada, aí eu digo que ela está na fase invasiva ou está causando a infecção denominada candidíase. Tá? O contrário pode acontecer. Um fungo filamentoso ele pode transformar-se numa levedura, como ocorre em Paracoccidioides brasiliense, né, que causa uma infecção fúngica. Ele vive no ambiente de onde eu obtenho ele de forma filamentosa. Olha aí, o fungo filamentoso, as hifas, ó. Olha o micélio, que é o agrupamento de hifas. Então, quando ele é inserido no meu pulmão ou no meu tecido subcutâneo, ele transforma-se dessa forma filamentosa para esta forma leveduriforme, que é aquela levedura multibrotante, ó, que é característica de Paracoccidioides brasiliense. Tá? Então, esta capacidade de mudar de forma de levedura para filamento ou de filamento para levedura é a característica, é o fator de virulência determinado polimorfismo fúngico. Tá? Aqui a gente encerra o nosso assunto sobre fungos. Tá? Então, ver que foi uma coisa mais pontual, mas dentro dos princípios que nortearam o estudo dos vírus e dos fungos, que é o conhecimento da sua morfologia, conhecimento das suas estruturas e conhecimento dos seus fatores de virulência. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? E professor, aquele fungos que ele dá na nossa unha, ele Sim. é filamentoso? Ele é filamentoso. E ele é de difícil tratamento justamente por causa disso. Porque, olha só, quem já teve esta que a gente chama, é uma infecção chamada onicomicose, né? Quem já teve essa infecção? Se eu pegar um raspado daquela unha e for olhar no microscópio, eu vou ver fungo filamentoso lá. Eu faço o tratamento, a unha melhora, mas daqui a 2, 3 meses tem uma recidiva. Por que isso? Por causa daquela característica que nós falamos. Olha só, se sobrar uma única célula deste filamento aqui, nós vimos que ela é suficiente para reconstituir novamente todo este fungo. Então, eu teria que eliminar 100%, porque se sobrar uma célula, volta a infecção. Então, a infecção é de difícil tratamento por causa desta característica fúngica. Então, por isso que demora tanto, né, o tratamento. Demora tanto. Na verdade, todas as infecções fúngicas, elas são difíceis de serem tratadas. E ainda mais quando ela é sistêmica, é muito complicado. Aí eu tenho que usar aquele antifúngico potente, né? Anfotericina B, como eu falei para vocês, tá? E agora nessas micoses mais corriqueiras, micoses superficiais, elas são realmente de difícil tratamento. É por longo período e às vezes com dosagem de antifúngico um pouco mais elevada. Entendi. Entendi. Obrigada, professor. Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, se não... Oi. Professor, em relação àquele exercício, o último. Tá difícil. Eu quero que vocês tentem desenvolver a ideia, porque o que eu vou avaliar em vocês é a tentativa de vocês tentarem resolver situações que se apresentarão no dia a dia de vocês. Tanto que os 3 exercícios eram situações que vocês vão vivenciar no dia a dia de vocês, né?
eu vou... Quando é o nosso próximo encontro? Hoje é segunda-feira, na sexta-feira, não é isso? Uhum. Na sexta-feira, eu vou fazer o comentário deste exercício 3, e vou fazer a revisão para a prova, tá? Então, tentem, busque mais informações, busque entender o que é aquele curativo a vácuo, busque entender o fator ambiental para a sobrevivência do micro-organismo. Por exemplo, se eu tiro água, se eu tiro nutriente, se eu tiro oxigênio, você acha que esse micro-organismo vai sobreviver ou vai morrer? Acho que depende, né? Pois é, Não, lá na situação é uma ferida extensa de difícil cicatrização. Então, eu já tentei todas as possibilidades. E eu tenho lá uma infecção causada por um micro-organismo que está promovendo a piora dessa lesão. Então, uma forma de eu retirar ele de lá é fazer do quê? É tirar as condições que permitem ele sobreviver. A sobrevivência dele, né? Isso, exatamente. Então, nós vimos aqui, por exemplo, os micro-organismos precisam de umidade? Precisam, principalmente fungo. Os micro-organismos precisam de oxigênio? Precisam, né? Alguns deles, os anaeróbios facultativos não, que ele vive na presença ou na ausência. Mas se ele vive na pele, o que vocês acham? Que ele precisa ou não de oxigênio? Se ele vive na pele, se é lá na pele que está causando a infecção. Tem pouco ou tem muito oxigênio próximo aqui da pele? Tem muito, né? Tem muito. Então, se eu tirar o oxigênio, é um fator que permite, que vai levar à morte desse micro-organismo? Sim. Sim. Então, é por esse lado que eu quero que vocês olhem. Eu estou fazendo uma intervenção, que é aquele curativo a vácuo, que é para promover a retirada daquele agente que está piorando a lesão. Entendi. E aí dei uma olhada em vídeos de como funciona. Então, é assim, eu estou plantando a semente e é vocês que têm que desenvolver a ideia, tá? É lógico que eu não vou deixar vocês aleatoriamente, por isso que eu estou comentando esses exercícios, para vocês saírem sabendo que terão situações que vocês precisarão pensar sozinhos. Aqui eu ainda estou segurando na mão de vocês, mas vai chegar um momento que é você e você que vai ter que desenvolver essa ideia, tá bom? Tá certo. Professor, obrigada, professor. Oi? É para entregar para o senhor? É para enviar para o senhor ou para chefe de como turma? os outros dois, representante de turma, e ela me envia de todo mundo, tá bom? Tá bom. Até na sexta-feira, tá bom? Tá bom. Porque depois de sexta-feira já é prova, semana de provas, tá bom? Então a gente vai encerrar com a revisão de prova na sexta-feira, lá no nosso horário, que seria de aula prática. A gente comenta esse exercício rápido e comenta a prova também. Tá ok. Ok. Então, se não tiverem mais dúvidas, por hoje é isso. Tá bom, então, professor. Obrigada. Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.